De muitos e longos dias, voltamos com aquele que é o meu, o teu, nosso podcast, para mostrarmos aquilo que são as intimidades da nossa escola e debatermos da imensidão do grande tema, o impacto da inteligência artificial na saúde mental. Temos aqui convidados que dispensam comentários. À frente de mim tem o engenheiro Abel Manuel. Seja bem-vindo. Temos o professor Raul Orlando, que já esteve no podcast da semana passada, no A Voz do Conhecimento. Bem-vindo. E temos o nosso estudante Ambrósio Miguel para participar dessa edição do podcast. Estamos aqui para debruçar da imensidão do tema, o impacto da inteligência artificial na saúde mental. Sabemos que atualmente a inteligência artificial vem se fazendo sentir muito e de grande porte em nossa sociedade. Praticamente já não se vive sem a inteligência artificial. Fique ligado para aprender das diversas questões que vão aqui impactar os nossos ouvintes. Começando já a debruçar daquilo que é o nosso tema, engenheiro Abel. Já agora, deixe as coisas um pouco mais simples e mais claras. O que é a inteligência artificial? Obrigado a todos os painelistas e aos internautas do outro lado. E agradecer a esta oportunidade. Estamos aqui na Escola Superior Técnica de Saúde, neste podcast, para falarmos do impacto da inteligência artificial na saúde mental. E antes que eu comece a falar um pouco sobre a saúde mental, a inteligência artificial, quero fazer aqui alguma ilustração sobre as TICs. O rápido evoluir dos mercados traz consigo exigências várias no tratamento da informação e dos dados. Referenciar que no passado a informação era tratada de uma forma empírica e os dados eram tratados não de uma forma organizada. Daí que, ao passar do tempo, surgiu a necessidade de se organizar e processar e tratar os dados de uma forma fiável. Daí, com o surgimento das tecnologias, o uso dos computadores, hoje temos a informática que a partir dali conseguimos passar para outros campos e dizer que a informática não está relacionada com, vem da palavra informação mais automática, que é uma informação não organizada a ser automatizada. A informação é automatizada como? Automatizada através de elementos ou dispositivos eletrônicos, como computador e outros dados, que são colocados os dados e ali estes dados são tratados. Então, nós tínhamos tipo de exemplo, eu quero trazer aqui um exemplo muito mais simples. Nós, em casa, nossas mamães, nós jovens, temos jovens que são pastoreiros, um exemplo muito claro. Temos um fogão. O fogão tem um forno. Nós vamos considerar o fogão como um computador, um espaço para processar os dados. E os dados como, se nós tivermos que fazer o bolo, por exemplo, temos os ingredientes antes de fazermos o bolo. Vamos ter uma forma. O bolo, para ser feito, você tem ingredientes. Os ingredientes são os dados, a informação não organizada, uma informação bruta. E esta informação necessita ser organizada. E para ser organizada, nós temos passo a passo. Primeiro, as 2 colheres de fermento. Vamos entrando de passo a passo até nós separarmos as claras das gemas. Esse é um exemplo muito caricato. Né? Depois nós temos esse processo até amassarmos e levamos a massa à levedura, levamos ao forno. Aí tem um processo de processamento e o resultado final dos ingredientes é um bolo feito. Então nós temos aí os dados, é a título de exemplo, uma informação organizada precisa ser processada. Então aí nós passamos para a automação dos serviços. Mas é preciso aqui separarmos antes de falarmos da inteligência artificial, precisamos separar 2 informações ou 2 palavras cruciais, que são o que são TICs, o que são IAs, que é a abreviatura Inteligência Artificial, e muitos em inglês, que é Artificial Intelligence. E temos que ter essa separação. O que são TICs? O que é a IA? Para então podermos caminhar para lá. Então eu vou fazer aqui, não sei se posso já continuar. À vontade. Sim.
vamos fazer essa separação do que são TICs, o que é a inteligência artificial, e temos aqui dois conceitos: inteligência artificial e, antes de chegarmos aí, o que são TICs. TICs são um conjunto, né, de dispositivos eletrônicos que possibilitam o processamento, a organização, a gerência de dados. E as TICs, o que encontramos nas TICs? Nas TICs vamos encontrar computador, telefone, os smartphones, né? Vamos encontrar a TV, rádio. Esses são elementos que fazem parte das TICs. Agora, já a inteligência artificial é um campo da ciência da computação. Quer dizer, a inteligência artificial está dentro das TICs. Para ilustrar que a inteligência artificial está dentro das TICs. É um campo da computação que se dedica no estudo, no desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de produzir e reproduzir comportamentos humanos na tomada de decisão, quer em aspectos simples e mais complexos. Daí que, ao termos as TICs, primeiro temos que dominar as TICs para chegarmos à inteligência artificial. E aqui na inteligência artificial vamos separar as duas palavras. Inteligência, o que é isso, inteligência? Não há uma definição muito clara, mas temos aqui: inteligência é a capacidade de pensar, aprender, compreender sobre raciocínio, interpretar conjunto de funções dos indivíduos, dos seres humanos, que permite a adaptação do ambiente e a resolução de problemas das nossas ideias. E a arte artificial é uma palavra que vem de arte, é algo não natural. Não é natural, é um manequim, é um boneco, é algo não comum, não natural. Então é uma coisa artificial. Então une-se a inteligência artificial a arte, que é o artificial. Mas aqui, antes de dar um outro avanço para dar a palavra aos meus colegas de painel, não sou psicólogo, mas quero fazer aqui uma separação, que nós temos separado no nosso cérebro dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Como é sabido, no hemisfério esquerdo nós vamos encontrar a linguagem, o raciocínio lógico, linear, o pensamento analítico, sequencial. E no nosso lado direito vamos encontrar a visualização, a imaginação, a intuição, o raciocínio, a emoção, a criação. A criatividade encontra-se aqui, no nosso lado esquerdo. Daí que o ser humano, por si só, né, tem essa inteligência de transformar as suas ideias em máquinas, em programas, para facilitar os serviços e desenvolver as nossas ações. Então, vou dar a palavra aos meus colegas para mais simples que surgiram para facilitar a vida do ser humano. O engenheiro Abel aqui frisou muito bem que a inteligência é um ramo da ciência da computação. A mesma é destinada para realizar tarefas que normalmente exigiriam algum esforço humano. Sendo que a inteligência, a pergunta vai já para o nosso professor Raul Orlando, sendo que a inteligência tem um impacto duplo na saúde mental, que seja ele benéfico ou prejudicial. Então, quais são os impactos positivos que a inteligência artificial traria na saúde mental e quais os negativos e os mais sonantes? Ok. Começo primeiramente por saudar a todos aqueles que nos acompanham e, sobretudo, saúdo cordialmente os meus colegas de painel. Obrigado. Saúdo todas aquelas entidades, seja institucional ou extra-institucionais, que nos acompanham. Saúdo também aqueles que estão aqui no estúdio a nos apoiar tecnicamente. Bom, falou-nos muito bem o Dr. Abel acerca do nosso tema. Quer dizer, para podermos compreender as perspectivas práticas e, sobretudo, científicas sobre o mesmo assunto que é a inteligência artificial. Ok. Falar da inteligência artificial é falar de alguma coisa não conhecida por todos, sobretudo ainda sou um leigo nesta matéria de inteligência artificial. Inclusive, senti-me um bocadinho receoso em abordar sobre este tema, por causa da sua estranheza no meu campo de investigação, e sobretudo pela área de inclinação que se nos propõe. Mas o tema, apesar de ser assim meio que complexo, é mesmo, se não pertinente. Porque inteligência artificial é o que está a desafiar a humanidade atualmente, assim como as máquinas desafiaram a humanidade
após a Revolução Industrial, hoje a inteligência artificial está a desempenhar este papel nas vidas sociais, a desafiar instituições, desafiar pessoas, desafiar famílias. Eu acredito que o nosso caro ouvinte já terá se deparado com este tipo de situação e acredito que os nossos estudantes também se deparam com este tipo de situação na sua vida cotidiana. Indo na questão apresentada, que é as vantagens ou valências e desvantagens do uso da inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial joga muito com a ética, quer dizer, o uso correto da inteligência artificial. Daí que o uso correto traz mais vantagens que desvantagens. A principal vantagem seria mesmo facilitar o homem, sobretudo nos seus serviços cotidianos e sobretudo aqueles digitalizados. Segundo, eu poderia apontar, são apontamentos pessoais, não dados científicos, são apontamentos pessoais, repito. Podíamos também apontar a questão da inclusão daquelas pessoas que não estão muito facilitadas com o meio tecnológico, mas pela inteligência artificial podem ter um assistente digital a facilitar-lhes nos seus serviços cotidianos. Poderíamos também apontar a facilidade na pesquisa científica. Poderíamos também apontar, já se usa a inteligência artificial na saúde, no campo da saúde, já se faz cirurgia através de máquinas, robôs, etc, etc. Então, são muitas valências que eu não poderia exaurir, né? Não poderia exaurir aqui, mas que de facto impactam a nossa vida acadêmica, a nossa vida social e a nossa vida familiar. Desvantagens, eu poderia apontar como primeira desvantagem a ansiedade. A ansiedade por quê? A inteligência artificial cria uma desconfiança no seu social. Quer dizer, se as máquinas progridem, será que ainda nós homens seremos necessários e úteis? É a primeira questão. Mas a inteligência artificial, acredito que o seu criador, eu penso que o nosso engenheiro depois vai falar mais sobre este assunto, o seu criador teve como perspectiva facilitar a vida do homem, não complicá-la, nem tornar o homem inútil. Sim, porque há certos serviços que aplicá-los ao homem, por exemplo, estar horas e horas a fazer processamento de dados, não sei o que, etc. Se bem que os computadores é que processam os dados, mas o homem é que os programas, né? Ficar horas e horas nesses gabinetes também podem criar uma deficiência na sua própria saúde pessoal e social. Então a inteligência vem para fazer este papel, mas cria uma desconfiança. Será que o homem será necessário no futuro? Será que será necessário pôr dentro de uma empresa 10 funcionários, 5 funcionários, enquanto que um computador poderia resolver isso? Então são questões que de facto apoquentam cada ser humano, sobretudo um ser humano virado para a atividade cotidiana e desenvolvimento social dentro das suas comunidades. Então acredito que essas são as principais ou a principal desvantagem do uso da inteligência artificial na modernidade. Mas há mais vantagens que desvantagens, sim. Eu concordo com essa perspectiva, mas está a criar uma dependência. A inteligência artificial torna as pessoas dependentes do meio tecnológico. Nós que nos tornamos alérgicos ao pensamento próprio, nos tornamos alérgicos à autonomia psicognoscitiva, nos tornamos alérgicos à capacidade de interpretar e de intuir por nós próprios. O nosso doutor, o nosso engenheiro, o doutor Abel, abordou a questão esquerda do nosso cérebro, que tem a ver com as operações, sobretudo intelectuais e teoréticas, e depois o lado direito, que tem a ver com as operações já práticas e técnicas do próprio homem. Então o homem se torna dependente. Nós observamos isso na vida cotidiana dos nossos estudantes. Nós docentes às vezes também corremos esse risco. Por exemplo, tu vais vês uma prova difícil de matemática, não, fazes um simples print, coloca no chat GPT e aquilo resolve por ti próprio. Então o homem agora se torna já um homo light, né? Um homem que não quer pensar, não quer desenvolver, acha que tudo já está lá. Então penso que no decorrer do tema vamos abordando mais sobre estes aspectos que têm vindo de facto a criar uma certa desconfiança em nós docentes, em nós pesquisadores, em nós estudantes. Será que ainda será necessário nós pensarmos, né? Imagina um homem abster-se do pensamento. Não, imaginemos só um homem que não quer pensar. E, aliás, dizem que a diferença específica entre o animal e o homem é a razão. Imagina quando o homem abstém
ausência da razão, o que é que se torna semelhante aos animais, né? Sim, vamos abordando mais sobre este tema no decorrer do podcast. Colega Ambrósio Miguel, estudante da STSH, como estudante, vê a inteligência artificial como uma ameaça ou uma aliada para o bem-estar psicológico? Bem, primeiramente, muito boa noite a todos que nos acompanham e aos colegas de painel. Bem, como estudante de qualquer instituição, eu vejo a IA, nesse caso, a inteligência artificial, como uma valência e também como um prejuízo. Por que eu digo isso? A inteligência artificial, em si só, ela garante que o aluno ou estudante tenha ferramentas que facilitam a sua vida acadêmica, sendo mais fácil, porque com o decorrer dos avanços tecnológicos, o principal objetivo da tecnologia, como disse bem o colega de painel, é facilitar a vida do homem. E com essas ferramentas, o homem ou o estudante tem a sua vida acadêmica mais facilitada. O conhecimento fica mais fácil a ser adquirido. Agora, só que também temos as desvantagens. Infelizmente, nós os jovens, nós os estudantes, com as IAs, ficaremos um pouquinho reduzindo em relação à pesquisa. Quando você coloca um tema a ser pesquisado em um computador ou um telefone, o computador sempre vai te fornecer o conhecimento daquele tema que você pesquisou. Mas se eu ir atrás na maneira antiga, que ir atrás dos livros, eu não vou aprender simplesmente o que eu estou a procurar, mas também vou aprender o que eu não estava a procurar. E com isso vou angariar mais conhecimento para mim mesmo. E um dia, se calhar, o conhecimento que eu pensava não ser útil, me será útil. A IA tem valências e tem desvantagem. Quando o homem criou, ou seja, as ciências computacionais, estamos a falar de dispositivos, principalmente como os softwares que realizam ações semelhantes ao pensamento humano. Isso é a IA. O seu principal objetivo mesmo é facilitar a vida do homem. Só que nós homens, como disse bem o colega de painel, nós homens, quanto mais facilitado fica o teu trabalho, mais dependente você fica do instrumento que facilita o teu trabalho. Então, se a gente continuar a depender, felizmente o nosso país, ou seja, a nossa realidade em África é um pouquinho diferenciada em relação aos outros continentes, porque aí ainda não impactou tanto como os outros continentes. Nós vemos continentes fora do nosso, que tem a IA já como um membro da família, que faz quase tudo por eles. Abre a porta, tem carros que já são autônomos, que já levam o indivíduo até onde quer chegar. E com isso também traz um pouquinho de risco para aqueles estudantes que tendem a querer crescer. E querendo como não, no futuro, o papel, a esferográfica, o livro vai desaparecer. Nós ficaremos dependentes dos links, ficaremos dependentes do conteúdo virtual. E, infelizmente, para quem é estudante deveria saber que ler em um livro e ler em uma tela é diferente. Em uma tela você não lê, você brinca de ler. Para você ler, você tem que pegar mesmo a folha, sentir o papel e fazer anotações. Com a IA é possível, mas só que é difícil e muito diferenciado. Então, eu como estudante, a IA, sim, tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. E uma das principais desvantagens é o programador. Nós podemos ir na internet, buscar um conhecimento prático e teórico e colocar simplesmente o tema. Se a pessoa que programou não for conhecedora do que programou, é claro que vai estar me alimentar de conhecimentos não válidos. E quando eu levar para a prática, se formos em ramos de saúde, pode causar danos irreversíveis como a morte. E se for em ciências que envolvem, ou seja, o trabalho em equipa, pode levar danos maiores ainda. Então, para nós, ou seja, a IA tem suas vantagens, mas eu quero que a sua maior desvantagem é o seu programador. O indivíduo que vai estar por detrás do sistema, que vai estar nos bastidores a programar o mesmo sistema. Das diferentes IAs que estão à nossa disposição, temos elas estão divididas em algumas classes, que são as do tipo fraca, a forte e as super IAs, que elas vão as fracas são aquelas que não são grátis, que qualquer um pode ter acesso, como o ChatGPT, que tem os seus níveis, que tem os níveis pagos e os não pagos, e tem das diversas IAs que todos nós temos. Os nossos smartphones agora já vêm por definição com uma inteligência artificial. Há tempos tivemos o lançamento da inteligência artificial que impactou tanto o mundo, que é o DeepSeek, e com esse lançamento muitas das outras empresas perderam ações, houve um despedimento em massa, devido ao número de coisas que as inteligências artificiais podem fazer.
que um homem levaria 2 a 3 horas, ele resolve em 1 minuto. Engenheiro Abel, dada todos esses pontos que a inteligência artificial traz, temos ela, tá mais para na nossa realidade angolana e na nossa realidade institucional, como no processo de ensino-aprendizagem. Há possibilidade da inteligência artificial substituir um docente? Porque em uma aula, o professor quando dá o programa, acredito que todos os estudantes já vão lá ver, dar uma vista de olhadas com a inteligência artificial. Então, se o professor não ter essa cautela, haverá um despedimento em massa também no corpo docente devido à inteligência artificial? Pertinente a questão. Realmente há essa possibilidade e não há também. É aqui onde os meus colegas já deram aqui alguma pincelada em relação às vantagens e às desvantagens. Como usar essas IAs. Por quê? Olhando para aquilo que é a evolução do mercado, as TICs, nós estamos hoje na geração alfa, né? Que é a geração 3G, 5G, 4G, e vamos avançando em função. Essa geração alfa hoje está a largos passos, em que nós devemos acompanhar essa dinâmica em todas as áreas. Por quê? Ao falar isso, porque nós, primeiro, deixa eu fazer aqui uma ilustração, que nós na saúde, as IAs ajudam-nos a auxiliar no diagnóstico, né, dos resultados para os médicos, facilita para dar resultados mais precisos. Na indústria nós temos a automação dos processos na produção, e temos na educação, que é o e-learning, o estudo à distância. No comércio temos a venda online e a compra online. Temos este lado que, se nós não tivermos cuidado, não andarmos juntos com a IA, em alguns passos vamos cometer erro em substituir o professor pelas tecnologias, porque dizia agora o Ambrósio, né, o nosso colega de painel, que muitas das vezes o programador, porque o programador faz o desejo, né, do pensamento de alguém. Alguém pensou, que tal, estamos a ter muita dificuldade aqui, temos muitos gastos com docentes, vamos ter aula, né, salas híbridas, onde a gente capta o som, capta a imagem, o vídeo, o professor a dar uma aula e coloca aí. Tem um único professor, vai fazendo isso, e aquela aula vai passando para várias salas. Hoje encontramos tutoriais no YouTube a dar alguma informação, mas precisamos ter cuidado com esta situação, porque vamos acabando, às vezes, dizia o Ambrósio, deixamos de ler os bons livros, deixamos de buscar informações em fontes claras e fidedignas, né? Olhando naquilo que é a nossa formação e os docentes. Há esse risco, sim, mas o risco é mínimo, porque o professor é sempre professor, mas o professor deve andar de acordo com o avanço das TICs, quer dizer, atualizar-se constantemente. Ele deve atualizar-se, deve ter ferramentas, porque hoje não podemos mais aceitar um professor que não tem um smartphone, não tem um computador. Existem outras coisas mínimas que podemos usar nas TICs, nas IAs, mas mais abrangente temos esta situação que são das aulas. Falou aqui o professor com relação ao Raul sobre o chat GPT, quando os alunos vão buscar, dá essa preguiça, né? Temos essa preguiça acadêmica, onde hoje nós temos um compile, por exemplo, um professor de língua portuguesa. Você hoje, o aluno tem uma prova onde não errou nenhuma questão, acentuou toda. Há pessoas que escrevem realmente bem, acentuam bem as palavras. Mas a presença do professor na sala de aula consegue denotar a capacidade de raciocínio do aluno, capacidade lógica, de organização, a forma conforme ele aborda. E muitas das vezes nós conseguimos ver, quando alguém usa um aplicativo relacionado a IA, você vê, não, na sala este aluno não me dá o que está a me dar aqui. E você consegue ver conforme ele acentuou, conforme escreveu. Não, se você pegar o caderno dele, não tem erros ortográficos, tem algumas palavras mal acentuadas, erros de concordância. Mas na altura dele fazer o trabalho, né, o computador tem essa facilidade e outras ferramentas, ele tem o compile para lhe facilitar
neste aspecto. Então, precisamos olhar, não digo que haverá essa substituição. O professor deve acompanhar a dinâmica e os alunos devem estar dentro da dinâmica, buscar o que é essencial para ele, o que é essencial no uso dessas ferramentas, porque se nós não usamos conforme as ferramentas nos dão abertura em função daquilo que o programador fez, porque também há ferramentas que têm limitações, chega a um determinado ponto que não avança, porque o programador, o seu raciocínio lógico, chegou até aí, o fluxograma que ele organizou responde até aquele dado momento. A título de exemplos, quase todas as IAs grátis, elas só dão dados até 2023. Se pegar, perguntar, tens dados até que data? Ele diz, tenho dados até 2023. Para ter dados mais atuais tem que ir a uma IA paga para ter os dados em tempos reais. E até que ponto, essa pergunta vai já para o nosso colega professor Raul Orlando, até que ponto é preocupante essa questão? Porque sabemos que a nossa questão financeira nós não temos o hábito de pagar as coisas. Dados a dificuldade que temos de ter alguns cartões Visa e tudo mais. Sim. Então, os dados as IAs grátis nos dão dados um pouco desatualizados. Agora, se estamos perante a um professor que não tem os dados atualizados também, por exemplo, a ciência está em constante desenvolvimento. E um estudante venha com um dado que em outra hora foi válido, mas agora já não é. Não dá a resposta desejada para solucionar um tipo de problema. Como lidar com essa simbiose? Essa simbiose. Sim, olha, de facto, no nosso podcast anterior sobre a voz do conhecimento, em que abordamos a investigação na científica nas universidades, avanços e desafios, né? Nós abordamos de facto estas questões, sobretudo a questão da atualização dos conhecimentos. Hoje o docente, nós abordamos naquele podcast que o docente deve ser alguém que investiga, e investigar inclui necessariamente o capital. A investigação, um dos aspectos necessários, se não sine qua non na investigação, é o aspecto capital. A pecúnia é muito importante na investigação. Sim. Não se faz investigação sem recursos materiais. Isso inclui o dinheiro. Então, os professores, será que algum dia poderão ser substituídos pelas máquinas? Eu respondo peremptoriamente, não. Não, porque o único ser com inteligência natural é o ser humano ainda. Deus é o único criador tão perfeito que criou algo também tão perfeito. Quase, inclusive o salmista diz que fizeste dele quase um ser divino. Quase um Deus. O homem é quase um Deus. Só um pouco abaixo dos anjos, diz o Salmo 8. Então, Deus cria o homem com essa capacidade de racionar. E a inteligência artificial, conforme a expressão diz, inteligência artificial é algo artesanal, feito por alguém. Que alguém, um outro homem, tá vendo? Este homem, se calhar, busca dados de fontes também, se calhar, confiáveis, né? Isso entra em bibliotecas virtuais confiáveis e reúne esses dados numa base de dados que vai dar origem a uma fonte de pesquisa para os estudantes. Ok, vamos supor, eu elaboro uma prova. Eu vou pondo armadilhas, porque eu sei essas artimanhas. Eu não sou imigrante digital. Também eu estou quase na era, eu fui imigrado, né? Já estou nessa era digital também faz tempo. Então sei servir-me também destes meios na elaboração dos meus conteúdos, das minhas provas, etc. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, conhecendo essas manias, há certos estudantes que antes de corrigir a prova também faço um print na resposta que ele deu, para ver a fonte. Porque, vejam se eu faço um trabalho digital, eu tiro no chat GPT, né? Depois também eu coloco no undetectable, não é isso? Aí, quer dizer, ele vai tirar toda a detecção do plágio no meu conteúdo plagiado, para depois aparecer como se fosse pura elaboração. Vende? Que desafios nós, como docentes, temos para o futuro. Ele tira um conteúdo, faz copy-paste, coloca a nota inteligência artificial para tirar todo o resquício de plágio, e o conteúdo aparece como se fosse puro. Então daí que eu apontei como uma das principais crises, o homem ter medo de pensar. Tá vendo? Então,
A inteligência artificial, vamos supor, foi criada por um engenheiro. O engenheiro será que é tão bom em bioquímica? É uma primeira questão. O engenheiro que criou, por exemplo, não sei o que, é tão bom em estomatologia, sei lá, uma outra área. Agora, porque há casos que são concretos, não são generalizados, porque trabalhar sempre com a dedução tem esse perigo, às vezes é necessário a indução. Vamos ver o indivíduo estudado como tal. Vou fazer um estudo só do Ambrósio. Isso a inteligência artificial não vai me dar. Porque a inteligência artificial trabalha com dados gerais, tá vendo? Tira do geral, se calhar te remete a particular. Agora eu quero fazer, nós podemos chamar de anábasis. Quero levantar o homem, tirá-lo da base, para depois generalizá-lo. Quero fazer um estudo concreto. Às vezes vamos fazer, um veterinário, por exemplo, às vezes vai encontrar o coração do gato, parece que está nas costas, do cão não sei se está onde, tá vendo? Então às vezes o homem também joga com isso. Cada ser humano é uma pessoa. Por isso que Ambrosio apontou como um dos principais riscos ter conhecimentos não válidos e pode levar mesmo à morte de alguém. Porque há casos que devem ser estudados de maneira concreta. E o Dr. Abel apresentou aquela relação do docente-estudante, que são elementos indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem. São esses dois intervenientes, professor, estudante ou aluno. Esse intercâmbio é construído, e essa construção implica necessariamente relação pessoal, física e humana, entende? Vamos lá, por exemplo, quais são os processos que operam no homem para conhecer alguma coisa, não é isto? Quando é que você diz que eu conheço isso? Ou mesmo, vamos falar só, desde o interesse de querer conhecer alguma coisa, parte dos princípios que nós chamamos transcendentais. Quais são esses transcendentais? Tem três transcendentais do homem e transcendentais dos entes. Do homem quais são? A vontade, a bondade e a razão, ou a afetividade. Vou repetir, do homem temos os três transcendentais, que é a dimensão afetiva, volitiva e raciocinativa ou psíquica. E as coisas têm a beleza, a verdade e a bondade. Eu vou querer alguma coisa porque é boa, é bela e achei verdadeiro. Então o homem opera isso. E depois temos os processos de generalização, de abstração, de conceitualização. São capacidades exclusivamente humanas. As inteligências vêm programadas para determinado fim. Você cria uma máquina para determinado fim. Então você, vamos supor, não. Temos 10 funcionários. Você seja um especialista em estatística, ele seja especialista em economia, outro especialista não sei o que. Vou colocar aqui uma máquina que pode realizar todas as tarefas que vocês fazem. Ok. De repente a máquina fica sem bateria. Agora eu preciso também outro homem que vai trocar as baterias. Ou uma outra máquina que vai trocar as baterias. Ainda vou ter mais um excesso de sucatas dentro de um estabelecimento. Tá vendo? Então, o homem é o único recurso insubstituível e inesgotável. Entendeu? Dizia isso Abel Chivuco numa das suas conferências. O homem é o único recurso que não esgota. Tá, e, às vezes, tornar o homem como um apêndice social tem esses riscos. E depois veja que a inteligência artificial joga com questões éticas, como já abordamos. Sobretudo a questão da clonagem. Vamos dizer, não, colocamos um professor ali, o professor fulano disse, mas é mesmo ele. Veja a desconfiança que nós vamos ter com o uso desses recursos. Então é preciso jogar com todas essas questões. Daí porque a grande necessidade do professor ser... Não, o professor é indispensável. Tanto para não ser substituído, para não pôr em causa o seu conhecimento. Até ser substituído não. É só dizer que o professor também pode ser ultrapassado. Sobretudo para nós em países subdesenvolvidos. A maior parte das nossas bibliotecas, a bibliografia só chega a se calhar até 2010. Maior parte. Veja que você disse que a IA nos apresenta conteúdo até 2023. Mas se calhar eu não tenho acesso a conteúdo até 2023. O livro que eu estou a ler agora recentemente é de Porrico. Foi escrito em 1972. Está lendo hoje em 2024. Sim, alguém me perguntou, assim, como é que você faria um artigo sobre esse livro, a atualização desse pensamento nos dias de hoje, tá vendo? Que legal, Ambrosio. Até que ponto conseguimos viver sem a inteligência artificial, sem internet? Houve um ano desses que houve um bug blackout no grupo Meta, que é o Instagram, Facebook. E parecia que o mundo todo estava aflito mesmo.
Sim, elas são cheiras. As pessoas próximas umas da outra notavam a aflição das pessoas que não conseguiam se comunicar. Como é possível hoje em dia, 2025 já, né? Conseguimos viver. Quanto tempo fica logado na internet já agora? Quanto tempo gasta? Se não estiver agora. Na internet? Os aplicativos todas as semanas te dão Uma média. a média, né, de quanto tempo gastou em cada aplicativo. Se entrar no nosso telefone nas definições, cálculo de tempo, tem em média Em média, o que é que foi quanto usado? gastas em cada aplicativo. Sendo sincero, em média, eu acho que no mínimo fico 2 horas na internet. Ao mínimo diário. Mínimo diário. Diário, 2 horas. Agora, é possível E a ler um livro ler um livro. Vai depender do livro. científico nessa vertente. Um livro que o professor Raul orientou para uma pesquisa, para agregar algum conhecimento. O livro traz sono. Só que ler livro. Eu não sabia ler disso. livros. Às vezes não consigo dormir sem ler. Assim É a mesmo. questão do hábito. A ler um bom livro é tipo comer, você não tem pressa. Você tem que saciar cada palavra como se fosse um garfo. Degustar. Degustar mesmo, pouco a pouco. Agora, viver sem a IA em pleno século XXI, eu creio que já não é possível. Porque nós estamos num mundo onde tudo está interligado com a IA. Tudo que a gente faz no nosso cotidiano envolve a IA. Porque a IA são softwares, são dispositivos que facilitam a vida do homem. E no passado houve um blackout com o grupo Meta, estamos falando do Insta, Facebook, WhatsApp. E nós notamos que o mundo ficou parado. Se bem que a gente pensa que isso é algo que nos diverte, que nos rouba tempo, mas não. A IA já faz parte da nossa vida. E com o decorrer do tempo ainda pode se tornar a nossa vida. Então não é possível ter um mundo que a IA não funciona. E se não funcionar, vamos entrar em depressão, ansiedade. O nosso cérebro vai gerar estímulos. Você não tem mais sentido. Já não tem mais sentido. Você pensa que o mundo parou. Mas não parou, só você que não está conectado com os outros. Ambrosio, desculpe cortar-lhe. É interessante que a gente, quando o telemóvel está estragado, conseguimos ficar sem telemóvel. Quando o telefone está bom, nós não conseguimos nos desgrudar do telemóvel. E aí, Aproveitamos agora já para saudar os nossos colegas, nossos internautas que nos acompanham na nossa página. A nossa internauta Jussara Pecela, que fez um comentário. Doutor Abel Capinhala Manuel, o rosto indica que está com orgulho do seu estudante. Estou apanhando lá no mapa. A nossa internauta Eliane Elias, que nos acompanha. O colega Zeferino Wilson. O professor Alegria Palanga, diz estou ligado. Irene Nunda está a gostar bastante do programa. O nosso colega Francisco Vitti, que nos acompanha do outro lado. Olá para eles. E o colega Zeini Mi, que diz, professor Raul, Deus é o único perfeito que criou também um ser perfeito que nunca será trocado por uma máquina, que é o homem. O professor Cicato também está ligado. E o professor Jaca Romeu, que também nos acompanha da parte da nossa página do Facebook. Sigam-nos nas nossas páginas do Facebook. Somos a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo. Estamos localizados na rua 28 de Maio. E estamos aqui a única escola, né? Onde que cada estudante tem direito a um microscópio. Não há 2 estudantes, cada um usa uma lente, um olho. O olho esquerdo de um, o olho direito de outro. Não, cada um com dele. cada um com dele. Um microscópio para cada um. Uma sala, vastos laboratórios equipados com tecnologias de última geração. Em caso de dúvida, estamos abertos. Venham nos visitar e comprovar se tudo isso que está a ser dito aqui é um fato. Se não, a gente... Não é só um facto, é uma evidência. Se é uma evidência. Vem aqui. E vai Não. gostar. Olha, de facto, olha, vamos só. Essa é uma parte, né? Uma parte dentro da nossa abordagem. De facto, estar aqui, você vê que a escola compreende o homem na sua total dimensionalidade. Nós temos o homem como um ser total. Porque nós consideramos o homem como um ser biopsicossocial e espiritual aqui. Vê? Então o homem é isso. Aliás, Tudo que se vê aqui. assim, 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 5:25 ou 5:18 em diante, diz que
O Deus da paz vos santifique totalmente para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Vê? Essas bom. 3 dimensões do homem, espírito, alma Alma e e corpo. e corpo. Você sabe, se santifique totalmente para a vinda do Senhor Jesus Cristo, sim? Nós aqui temos essa dimensão do homem. Antes da aula, reza. Vê? De fato. Sim, antes da aula, reza. Medita a palavra, porque a fonte de toda a sabedoria é Deus. Vê? Medita a palavra. Depois, nós temos uma escola que tem tecnologias que facilitam. Desde o portal, você chega dentro aqui, a revelia, não. Faz o passe, a porta abre, entra. Então não há aqui não há delinquir. Não há delinquentes. Aqui o delinquir não passa. Porque todo mundo que está aqui é conhecido por nós. Aliás, tem lá logo as câmeras assim. Você se revê, aqui nunca se viu na televisão, aqui é possível. Se vê. Ainda só estamos na parte externa da escola. Da escola. Quando entra, então, parece já um paraíso. Você não. Última vez que você verá o pó da terra, terás que ir ao jardim ou. Então, enfim. Vamos voltar à nossa abordagem. Porque, de facto, nós estamos a abordar numa perspectiva acadêmica, sobretudo o engenheiro está apresentando-nos mais ou menos como é que são feitos estes IA, essas inteligência artificial. Porque falar de inteligência é entrar naquilo que chamam de wide world, entrar num mundo selvagem, num mundo desconhecido. Porque a inteligência não temos como definir o que é isso. Apenas podemos expressar as suas operações ou entendimentos momentâneos sobre o que é inteligência. Olha, fulano foi inteligente na sua abordagem, fulano foi inteligente na sua ação. São questões que são concretas e visíveis. Então a inteligência às vezes joga com o seu antônimo, que é a sabedoria, ou seu sinônimo mais próximo. E que ao mesmo tempo é antônimo. Vamos lá, por exemplo, os gregos são inteligentes. Os hebreus são sábios. Tá vendo? Veja então esse paralelismo. E a inteligência às vezes joga com a questão. Já ouviu falar do filho perfeito? Veja um pai desejando um filho perfeito. É só você ver como é que Elon Musk nomeia os seus filhos. Agora alguns estão tendo, me parece, código de programação. Dos binários. São códigos de. Nem sei, já esqueci como é que se faz o cálculo binário, o cálculo de redução. Não sei o que. É um básico, um cálculo muito básico, mas eu já esqueci. Mas veja como é que os filhos de Elon Musk estão a ser já, diria, programados, não educados. E essa foi a preocupação primordial da educação. Por exemplo, Rousseau, quando escreve Emílio, é justamente para tirar essa perspectiva de que a criança era um adulto em miniatura. Tá vendo? Rousseau viu essa vivência social de considerar que a criança já participava nas redes dos mais velhos. Em bacanais, quando falo de bacanais, está a falar no bar. Hoje todo mundo gosta de bacanais. Nós geralmente nossos bacanais são às sexta-feira à tarde, né? Lá com os amigos, a beber uma cervejinha, não sei o quê. Festas, não sei o quê, de glutões, tá vendo? E depois a criança já envolta em orgias, tá vendo? Porque a criança é um adulto em miniatura, já eram reis. Não se via a incapacidade cognitiva de uma criança. Então, uma das principais preocupações do Emílio, da obra de Jean-Jacques Rousseau, foi essa: deixar a criança ser criança. Há questões que a criança tem que aprender, precisa de um condutor, de um pedagogo, de alguém que conduza uma criança, precisa de uma pedagogia. Então, hoje cresce nessa necessidade do filho perfeito, um filho que já nasce com características desejadas, daí a questão da reprodução in vitro. Gravidez, barrigas de aluguel, você chega, não, há um cardápio, como é que queres que o teu filho seja? Não, quero que seja moreno, quero que seja com coeficiente de inteligência alto, quero que o meu filho seja mulato, seja pretinho, tá vendo? Surge a segregação, porque agora aquilo é um menu. Como é que queres o teu buffet? Não, eu quero que tenha lasanha, ou eu quero um bife mal passado. Agora também é assim, eu quero que meu filho seja grisalho, seja assim, não sei o que. Agora, nós não queremos a questão da natureza. A natureza está a ser totalmente excluída. É uma coisa que deve ser uma valência, está a ser às vezes uma desvantagem, porque nós não queremos ser homens. O homem desconfia do próprio homem. Eu vou desejar, não, eu quero que o meu filho seja assim. Então é o filho de quem que deve ser assim? A natureza já não joga. A necessidade do Criador com a criatura já não funciona. A necessidade da universalização e do progresso humano não funciona. O desenvolvimento da aldeia global, né? Isso, este homem
criados, ligados, né? Nós estamos no sistema de rede, né? World Wide Web. Estamos todos no WW. Todo mundo assim conectados. Não, isso Estamos não. numa Sim, hiperligação. você publica aqui Angola afeta naturalmente Estados Unidos, afeta não sei o que. Só com um clique você tem acesso a conteúdos não sei o que. Agora vem aí o isolamento. Vem o isolamento, a desconfiança do ser humano pelo outro homem. Será que este mesmo é capaz de fazer isso? Vejam que anda Bill Gates, né? O pai que criou a Microsoft, não é isso? Bill Gates diz assim, num dos seus requisitos dos serviços que ainda podem subsistir com a IA. Ele diz que os homens vão programar a própria inteligência artificial. Vê? Ainda sempre o homem. Só para pegar uma deixa, né? Sim. Quando falava o Ambrosio, primeiro falar aqui sobre a Jussara, realmente é um prazer estar num painel com o Ambrosio, foi nosso antigo estudante do Instituto Técnico Privado de Saúde de Toapanula e desde sempre mostrou ser um bom rapaz, um bom homem e é um prazer estar com ele aqui neste painel. Realmente sinto-me orgulhoso e agradecer por ele e a família por terem escolhido a nossa casa e dar seguimento aqui na Escola Superior Técnica de Saúde, que é do Grupo Toapanula. Falar um pouco sobre o apagão que aconteceu, né, o burnout que houve a nível mundial, que muitas pessoas entraram, as pessoas perderam dados. Dizer que hoje, conforme o Ambrosio frisou, e estamos aqui a frisar todos no painel, hoje viver sem as IA é meio complexo, mas é ajustável. Nós precisamos é ter um ponto de equilíbrio sobre as coisas. E porque existem países hoje que estão a recuar, né, por conta do avanço excessivo que tiveram com as IAs, onde não há este contacto entre o professor e o aluno. Hoje muitos chegam em casa, o pai está no quarto, a mãe está na sala, cada um desligado, né, do outro, não há aquela relação, a conversa da mesa, onde passam-se os valores morais da sociedade e tudo mais. Então precisamos olhar nisto tudo com muita cautela. Tem certas vantagens e criou prejuízo, por exemplo, esse burnout. Hoje nós temos o Google Maps. Temos, por exemplo, o Google Maps para nos dirigir, o outro Drive para condução. Com esse apagão que houve com as IAs, muitos ficaram prejudicados, porque tem carros autônomos, ele estava a usar o Google Maps para ser direcionado a alguma zona e de repente ele perde-se. E outros tinham que fazer transferências e muita gente perdeu-se. É preciso olhar que quando os programadores têm que desenvolver uma IA, né, um app, um aplicativo para desenvolver uma ação, responder a uma atividade social, precisamos olhar que são convidados, falava aqui o professor Raul, será que o programador entende de bioquímica, o programador entende de estomatologia, de um outro programa que é... Então, ali criam-se equipas, porque o programador faz os anseios, né, organiza o fluxograma, o programa em função dos anseios das pessoas. É preciso que ele tenha uma equipe robusta de especialistas nas áreas, para poder ter uma ação. É o caso hoje, as mulheres, né, para o planeamento, tem a aplicação de um chip, mas é preciso saber que por conta de ele tem que fazer o estudo dos hormônios, as características individuais das mulheres, o período menstrual. Vários estudos são feitos para ter que aplicar um dispositivo no organismo de alguém e fazer um corte. Mas dizer que este dispositivo trazem consigo consequências. Há mulheres hoje que depois de aplicarem um chip já não se tornaram as mesmas. Umas tornaram-se, tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Umas tornaram-se obesas, o período menstrual tornou-se irregular. Então tem várias ações que nós temos que ter em conta nesta situação. Por exemplo, existe o Tower Geography, que alguém usa. Tem que pegar um geógrafo, por exemplo, para ter que fazer um Google Maps ou para trabalhar para uma zona da cidade. Primeiro, o ordenamento do território tem que estar conforme, para fazer um mapa que leve as pessoas no lugar certo por conta das IAs. Se nós não tivermos esse controle com as IAs, tanto a nível de várias áreas, porque nós temos as IAs em todas as áreas, especificamente estamos aqui a abordar um tema ligado à saúde, o impacto das IAs na saúde mental, né? Tem os seus transtornos, tem as suas vantagens nos resultados que nós queremos de forma antecipada e rápida, mas vamos encontrar situações em que as IAs, né, vão nos trazer outros problemas mentais, de saúde, só para concluir, já falar de saúde, porque nós estamos desde os anos 50, 1950, a falar das IAs. Em 1955, John McCarthy foi, né, que dessa abreviação inteligência artificial, a criação, e começou a trabalhar nisso. Então precisamos ter esta harmonia entre o real e o artificial para que a gente possa ter um ponto de equilíbrio para não prejudicarmos as sociedades. Hoje nós
temos famílias destruídas porque o pai está desempregado por conta das IAs. E isso traz transtornos à sociedade. Como controlar isso? Então temos aqui vários aspectos para analisar sobre o impacto positivo e negativo das IAs. Sim, além de que, só pegando a deixa do Dr. Abel, apesar de que esses especialistas de desenvolvimento das IAs trabalham como uma equipe, né, conforme o Dr. Abel nos aclarou e frisou, é interessante que tudo que tem a ver com o homem joga complexidade. O homem se adapta com base às circunstâncias, sejam atmosféricas, sejam geográficas, não sei o que. O homem hoje pode alterar todo o seu código genético, se calhar, só porque aconteceu algum fenômeno, mudança climática, alguma coisa, pode alterar. Por exemplo, você vê, hoje, antigamente, você vê uma criança de 15 anos, parece alguém raquítico, alguém pequeno, tem um rosto de 15 anos. Hoje você encontra uma senhora, se calhar mais velha do que eu digo fisicamente, mas a idade, 15 anos. Você fica, meu Deus, o que é que se passa? Não, se calhar alimentação, se calhar mudança climática. Então, há coisas que jogam muito com o progresso. E vamos lá, geralmente, não sei se é uma discriminação, se é um preconceito que eu tenho. A maior parte desses grandes engenheiros da programação são muito isolados. Por acaso. As São TICs pessoas antissociais. causam isso. Concentradas só mesmo, conversam melhor com o seu computador que com os seres humanos. Depois você vê uma pessoa que não conhece o social. O ser humano é muito complexo. Sim, há dias num diálogo fora da instituição com o Dr. Maia, ele falava do Ondjango. Sim. Ele falava do Ondjango, e que o Ondjango era o mais velho que reunia para contar as histórias da vida anterior, dos ancestrais, as experiências que eles tiveram da vida e transmitir aos mais novos para evitarmos erros do passado, tá vendo? Esse contato pai-filho, a afetividade, o relacionamento interfamiliar, intercolegal, né? Estamos com os colegas, essa partilha colegial, essa partilha entre amigos, essa interação, desligar-se dos meios tecnológicos para termos contato do homem com o homem, para nos conhecermos mesmo na nossa dimensionalidade, na nossa totalidade, é necessária. Penso que mesmo os estudantes, geralmente nós temos mais amigos virtuais que nós não conhecemos. Tem 5.000 amigos, nem pode adicionar mais ninguém. Se calhar era necessário e imprescindível naquele momento, mas já atingiu o limite de adesão, cria uma outra conta. Veja agora a questão das fake accounts, né? Pessoas com contas fake no Facebook, hackeiam contas. Recentemente foi, por exemplo, estava a denunciar o administrador do Auto-Ama, que a sua conta do WhatsApp e do Facebook foram hackeadas. Pessoas estavam lá a pedir dinheiro, não sei o que. Veja como é que nós estamos a perder o senso, digo o bom senso só ainda. Não está a falar da questão da cientificidade, não está a falar de conhecimentos aspirados ou transcendentais, não, estou a falar do senso comum. Dizer que não, este é o outro, devo respeitá-lo. A alteridade, a relação interpessoal, saber que não, até ali a minha liberdade chega, até ali é a liberdade do outro, porque a minha liberdade termina onde começa a tua. A questão de ver, não, olha, isto aqui vai jogar muito com o caráter daquela pessoa, sobretudo a questão da difamação, a questão do falso perfil. É preciso contar com tudo isto. Essas questões éticas afetam as pessoas. Imagine, você cria o meu rosto, coloca o meu rosto numa imagem pelada e divulga. A minha autoestima fica... Porque até eu convencer as pessoas do contrário, já estarei totalmente sujo, já terei perdido muita coisa. Imagina que impacto terá isso na minha saúde mental. Que impacto terá isso na minha saúde social e, sobretudo, na minha saúde digital? Porque é importante também sermos saudáveis, porque já se fala da dimensão antropológica do telemóvel. Hoje, o homem e o telemóvel é a continuação do seu ser. O que ele não tem na cabeça tem aqui. Devo contar-vos uma história. Ptah, que era um dos homens mais sábios, né? Quem conhece a história da egípcia já ouviu falar desse sábio Ptah. Se encontrava com o pai da escrita. O pai da escrita chegou a Ptah e disse assim: olha o que eu acabei de inventar. Ptah disse: o que é que você inventou? Não, inventei uma escrita. Uma coisa, ele ficou lá a desenhar. Com isso, nós podemos transmitir os nossos conhecimentos às gerações futuras. E Ptah disse assim: não, de facto o que você descobriu é bonito, mas ai de nós. Porque o homem agora é assim: olha, eu não consigo memorizar isso, anda o caderno, guarde por mim.
Tá vendo? A gente escreve porque não consegue memorizar. Mas antigamente as pessoas conseguiam memorizar conteúdos e conteúdos que hoje podiam construir uma enciclopédia. Tá vendo? Então, com o avanço da tecnologia, O homem agora o homem Nossa, dependente. é uma letargia, tá vendo? Uma ele ataraxia. vai perdendo a sua capacidade de De É, pensar! raciocínio, Agora só não, olha, telemóvel, por favor, guarde por Só- mim. Deixa só. Acho que o Ambrosio quer falar. Realmente é preciso. É isso que onde eu dizia: o ponto de equilíbrio das coisas. De fato. Porque as IAs, se nós não tivermos o ponto de equilíbrio, hoje temos, disse agora, né, muitos equipamentos, muita tecnologia, alunos dependentes, não conseguem dar resposta às coisas mínimas, porque hoje até há pessoas que 1 mais 1 vai na calculadora. Porque tornou a mente Operações tão... lógicas Operações lógicas imediatas. imediatas, simples. Ele 1 mais 1 vai para a calculadora. E não temos esse raciocínio mínimo das coisas em que temos que entregamos tudo para a máquina. Vamos dizer, todos os recursos humanos estão a ser feitos pelas máquinas. Mas o importante nisso é nós olharmos enquanto seres, gestores, estudantes, fazermos as coisas de acordo Agora também para a tecnologia. a tecnologia e ter esse equilíbrio, porque depois vamos, hoje, né, tem que fazer um diagnóstico. Se a máquina estiver a falhar, ele não consegue ter ação. Hoje não consegue, às vezes a máquina para reanimar o paciente está a falhar, porque hoje são TICs, Sim. né? Os equipamentos estão todos interligados, Desfibriladores. os simuladores eletrônicos, tudo. Mas chega um momento que às vezes você tem problema de corrente elétrica, você é colocado numa zona onde não tem internet e depois você habituou tanto às TICs e aí chega lá o paciente morre porque você não consegue dar solução, no mínimo. Reanimar um paciente conforme aquelas enfermeiras tradicionais mais velhas, na era colonial, foram revendo os batimentos cardíacos com a mão, fazendo a pulsação. Então, essas questões todas devem ser levadas em consideração ao analisar. Não vamos descorar das IA, devemos andar junto com ela, porque é a realidade, estamos na geração alfa e não se pode fugir disso. Mas vamos tendo esse equilíbrio, jogar com isso, conforme dizia o doutor. Coisas mínimas, não conseguimos memorizar coisas mínimas, operações simples. Porque você chega a um momento, estás com o paciente, nem máquina calculadora, que você quer achar os milímetros, centímetros para meter, para tirar o líquido de uma ampola para dar no paciente. É a mente, são cálculos reais. Na tua mão. Por isso é que hoje voltamos a Unesco e a CPP está muito a lutar com os certificados STEAM para voltar, dar os certificados STEAM às instituições de tal maneira a aperfeiçoarmos as matemáticas físicas, porque as pessoas se tornaram fracos nessas disciplinas e estão com um problema de raciocínio, de organização das coisas muito grande. Tecnodependência. Pegando só a brecha que foi dada pelo professor Orlando, dizia que a IA anda diretamente com a ética. Nós aprendemos que a ética é uma ciência da sociedade. O elemento principal da sociedade é o indivíduo, é o homem. E aí chama-se a responsabilidade na família. A família tem que preparar o indivíduo, porque é o primeiro meio social que o indivíduo está inserido. De fato. Tem que preparar o homem, o indivíduo, a criança, que quando ser adulto, quando tiver de frente com uma IA, ela não espanta. E não entra naquelas crises, nos testes que nós estamos chamando de ansiedade e depressão. Porque um indivíduo bem preparado, ou seja, que a minha base está bem alicerçada. É claro que eu não vou entrar em ansiedade, eu não vou me suicidar por causa de uma IA que transtornou a minha imagem, a minha identidade. Porque ultimamente nós estamos a ver jovens de pouca idade a cometerem suicídio porque a IA ou alguém pegou a sua imagem e espalhou pelas redes sociais, foi hackeado. Então, a família é chamada uma atenção especial, preparar o indivíduo, moldar a criança. Por isso que eu não sou muito apologista que uma criança de menos de 5, 10 anos fica muito tempo no telefone. Para mim não é admitido. Não devia ficar. Criança tem que brincar, criança tem que vir suja, fala que não. Saí, voltei sujo. Olha que você passa o dia no cadeirão a ver boneco no telefone do computador olha, e vejam só. Há crianças que já sabem programar, coisa que adultos, ou seja, que pessoas do tempo do meu pai não conseguem fazer até hoje. Sabe programar, mas não sabe atravessar uma estrada. Criança tem que brincar com lodo, criança tem que fazer coisas de criança. Um caso caricato que aconteceu na Inglaterra, em que uma criança não sei o que fez, hackeou o banco. Cada vez que alguém fazia uma transação, teve lá $1. Entrava dinheiro na conta da mãe dele. Vamos ver quem fez isso. Uma criança. Não vai preso. Devolveu dinheiro de quem? Ele tirava de cada conta, cada um que fizesse uma operação, entrava dinheiro na conta da mãe. Lamarck, quando, ou seja, postulou a teoria da evolução,
usando as girafas de pescoço longo e pescoço comprido, ele queria evidenciar que o homem adapta-se ao tempo. Não estamos a dizer que a criança ou o indivíduo vai ficar fora do uso das IAs, mas tem que ter uma instrução, um acompanhamento de pessoas capazes para lhe instruir, porque não é aceitável uma criança fazer coisas que um adulto não faz. De facto. A criança, porque, Mesmo penso que, desculpe, Ambrosio, cortar ali, dentro dessa deixa, mesmo nós como instituição, como Escola Superior Técnica de Saúde do AMBO, vamos ver se no futuro, se calhar não muito distante, ver a questão do impacto desses meios tecnológicos na própria saúde, através de palestras nos seus de algumas famílias, sobretudo lá nas aldeias. Porque a questão da educação primária, que é a educação familiar, joga também com os elementos da socialização. A minha família, por exemplo, se calhar meu pai não sabe usar, se calhar, um iPhone, né? Se calhar consiga um Android, se calhar, são mais simples. Se calhar não sabe usar um iPhone, tá vendo? Se calhar não saiba usar um tablet, não saiba fazer uma investigação na internet, se calhar, né? E é preciso que as nossas famílias, é interessante de sabermos isso. Nós somos um país, assim, com desenvolvimento, com as pernas estabelecidas para o desenvolvimento recente, né? De 25 anos praticamente, 23 anos. Nós adquirimos a paz em 2002, não é isso? Certo. A independência em 75, vamos agora celebrar 50 anos de independência. O que é isso? Não é basicamente nada. Nós já encontramos todo esse mundo Processo. tecnológico, tudo isso nós já encontramos. Então agora nós evoluímos para isso. Então algumas famílias de facto não têm acesso a estes meios, mas em contrapartida para enviam os seus filhos cá nas cidades para fazerem um estudo. Aliás, Emily Durkheim me apresentou essa preocupação quando dizia que a educação é classicista. Por exemplo, se tu tiveres um menino que veio da aldeia, está numa aula de física, está a falar, por exemplo, de raio-x ou de micro-ondas, não é isso? Se calhar foi do Dr. Abel, já tem um micro-ondas lá em casa. Já sabe que o micro-ondas é isso. Só precisa saber como é que funciona, entende rápido. Agora, aquele que veio da aldeia, a primeira compreensão que vai ter é que existe uma máquina chamada micro-ondas. É a primeira coisa que ele tem que aprender. Até entender o funcionamento do micro-ondas, se calhar nunca vai ter contato com micro-ondas, até ir em casa de um colega rico. Olha, micro-ondas, é isso aqui. Meu professor falou disso, eu inclusive mandava alguém olhar, vai na geleira buscar aquilo. Ele chegou, conhece geleira, ele também tá, aquela humildade científica não teve, disse que conhecia. Ele foi dizer, não encontrei, conhece? Não conhecia. Então é preciso jogar com isso, a socialização, porque às vezes quando falamos das famílias educar os filhos para as tecnologias, às vezes não é responsável sobretudo das famílias, sobretudo para o nosso contexto. É mais, sobretudo nós como academia, nós como aqueles que tiveram já experiência disso, transmitir aos outros. É como a boa notícia deve ser transmitida, não é isso? Chamo disso de evangelho, mas é a boa notícia. O que é bom deve ser anunciado aos outros, deve ser instruído aos outros. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade de ensinar a divertir dentro do seio familiar, porque a educação onde começa, chamamos de educação de base. Tem que começar de lá. E isso também é saúde, como me dizia o nosso presidente na aula inaugural. É saúde conhecer, a ciência também é saúde. Saber sobre isto é saúde, porque hoje quem é o analfabeto é quem não domina esses meios. Grosso modo, diríamos que estamos com muitos analfabetos à deriva. Assim, agora a lista de uma pessoa letrada foi atualizada. Não é simplesmente quem sabe ler e escrever. É quem fala uma língua estrangeira e domina as TECs. Olhando para isso, né, a ética, conforme foi aqui referenciada, é muito crucial para esse aspecto. Hoje muitas pessoas viram a sua imagem devastada, tiveram um problema social e hoje têm problemas psicológicos, mental, porque a saúde mental é o bem-estar, né? É o estado emocional, psicológico, físico de um indivíduo social capaz de controlar as suas habilidades emocionais e sociais, de tal maneira que a OMS estabelece que cerca de 10% da população mundial está afetada com problemas mentais, que são influenciadas por fatores biológicos, fatores sociais e outros. Daí que precisamos olhar no sentido de que estes elementos todos que a gente tem, ao passarmos a informação, a ética, aos nossos filhos, o manuseio desses equipamentos, os docentes, os estudantes, as famílias em si, todo um indivíduo
deve usá-lo de forma responsável, porque nunca houve tanto roubo conforme na era digital. Rouba-se mais nessa era, onde as TICs não abriu e fechar de olho, as pessoas perderam milhões e isso depois traz um problema mental, um problema social, porque alguém, a sua conta foi afetada. Então, são os impactos que as IAs têm, tem essa facilidade de nos levar as coisas de forma rápida, estamos interligados entre o mundo. Hoje ninguém anda mais com cartão, multicaixa, alguns estamos a fazer o pagamento com o código QR, a partir dos preços, fazer uma leitura por conta também dos assaltos, né, que existiram. As pessoas hoje, o mundo está digital, então precisamos acompanhar, não ficar distante disso, porque quando formos em outras paragens mais desenvolvidas, se nós não acompanharmos esse mundo, amanhã você sai para uma formação como docente, como estudante, vai para dar um segmento ou doutoramento fora do país, você fica perdido porque o mundo dos outros está Nem precisa mais aprender língua, você fala em português, mas já não outro e traduz tudo. E um dos aspectos fundamentais aqui nas IA e nas TICs é a questão da língua, conforme falou-se aqui hoje. Por isso é que o programador, quem busca informação, temos esses detectores, temos que ter esse cuidado de também dominamos uma língua, se falamos o inglês ou francês, para facilitar também a busca da informação, porque hoje vamos ter o detetor de plágio, o detetor de IA, tem dois detetores, tem detetor de plágio e tem detetor de IA, já são diferenciados. Mas o controle que nós devemos ter é que muitas das vezes ficamos 6 horas diante das telas, do telefone, do computador, da TV e outros equipamentos. E esses também trazem os seus prejuízos na saúde, os relógios smart, mas ao olharmos para esse contexto todo, né, devemos saber em que área eu realmente atuo. Tenho necessidade de ficar muito tempo no computador, porque aqueles que realmente têm essa necessidade, conforme dizia o professor Raul, os engenheiros informáticos, nós estamos para você perde horas e horas. A nossa professora de inteligência artificial da LCET dizia sempre: o engenheiro só pode dormir até 6 horas. E isso depois realmente torna-se um facto. À medida que você vai programando, porque a programação são códigos, são vírgulas, você usa uma linguagem complexa, você perde, às vezes amanhece. E aqui faz o exercício de paciência. Quem não é paciente não pode ser informático. Você até o processamento e tudo. Então precisamos ter controle nisto, porque a saúde nestes aspectos aí nos traz ansiedade, insônia, falta de concentração, irritabilidade. Neste esquisito, e um dos aspectos que nós temos é que ter a desconexão, arranjar forma de nos desconectar, distrair um pouco, o detox, desintoxicar o nosso organismo das TICs antes de dormir, 2 horas antes, você tem que estar desligado, porque aquelas luzes, hoje quase todos nós estamos a usar óculos, crianças de 1 ano, 2 anos a usarem óculos, são os prejuízos das TICs. Então, como pais encarregados de educação, como professores, como educadores, devemos levar a informação à sociedade de que estas questões devem ser acauteladas. Devemos seguir e ter idades próprias, momentos próprios, lugares próprios para fazermos o uso dessas TICs. Richard Feynman diz o seguinte: qualquer coisa que tu dedicares a estudar 2 horas por dia, em 6 meses você se torna perito nesse assunto. Qualquer coisa, qualquer área do Nem música, mas enfim. Você se torna bom na coisa. São 10 anos de doutoramento em música, imagina. 10 anos. Eu estou falando com mestrado na Itália. estudante de cá. Não fez menção, não consigo responder. O telemóvel é a continuação do cérebro. Realmente, ultimamente tem sido assim. Professor Raul, na época em que estamos com o grande desenvolvimento das TICs, podemos considerar isto bom ou nem por isso? E se não for bom, o que seria bom para nós estudantes? Sim, diga. Mas, só para continuar lendo os comentários dos nossos internautas, o nosso internauta José Chamolenha diz que as IAs são um auxílio para as nossas atividades lá onde existir algum limite ou quando queremos ganhar algum tempo. O homem será e continuará a ser o principal responsável em estabelecer o ponto de equilíbrio, como disse e muito bem o engenheiro Abel. Temos outros internautas que nos acompanham.
Já fiz menção do professor Cicato Zacarias, temos o meu amigo particular, Cacai Xavier, Terluianos Seca Seca, diz que o debate está interessado, o nosso estudante, que é que domina todos os assuntos que circulam nos corredores da STSH. Isso é bom. Todo um assunto É. que está nos corredores da STSH, procurem o Delfim Lopes. Epa, Delfim, um abraço. Ele. Isto Isso é eu não verdade. Pode ser nosso Google. Os assuntos internos. Todo um Não saía- assunto que Não saía circula interno. nos corredores dos estudantes, Ah, o colega Delfim Lopes domina. sim, senhor. Essa é a nossa IA dos corredores da STSH. Então, professor Sim. Raul, respondendo à questão da colega A Dionísia, Dionísia, né? ela pergunta, repito, com o grande desenvolvimento das TIC, podemos considerar isto bom ou nem por isso? Sim. Se for bom, o que seria bom para nós estudantes? E eu acrescento já na pergunta da colega Dionísia, falou-se muito do ponto de equilíbrio, Sim, mas qual é esse ponto? de equilíbrio. Sim, de facto saúdo a Dionísia, Natália. Muito obrigado, agradecemos desde já a pergunta que nos propõe. Não sei se a escola já pôs em disposição o meu currículo, eu sou filósofo. Então vou responder sim e não. Mesmo que esteja a violar o princípio da não contradição, mas a resposta é mesmo sim e não. Diz assim, ela pergunta, professor Raul, na época em que estamos com o grande desenvolvimento das TICs, podemos considerar isso bom? Ou nem por isso? Sim e não, por causa dessa ambivalência. No momento as TICs têm valor, noutros não. Então, tem aspectos que devem ser considerados dentro do processo de ensino-aprendizagem que as TICs às vezes vão confundir. Geralmente a autoridade na sala de aula é o professor. Tá vendo? E o estudante que se sirva mais de meios tecnológicos terá mais autoridade, como por exemplo o Google. O professor falou, mas o Google diz outra coisa. Mas eu sou o teu professor. Às vezes jogamos com isso, é que às vezes o doutor Azinildo, aliás, já frisou no coisa, quando o professor não se atualiza depois, a tendência é arregaçar e ir para o cafrique. Sim. Conota o estudante. Você é malandro. Sim, é malandro, porque tem bom. Assim, de facto, temos essa ambivalência. As tecnologias podem servir-nos como fonte, né, como fonte de auxílio para a nossa aprendizagem, mas nunca devem substituir a nossa própria inteligência. O que é inteligere? Inteligere é a capacidade que cada um de nós tem de relacionar conteúdos abstraídos da realidade e fazer uma leitura interior. Isso que chamamos inteligere. Tá vendo? Vejam como é que a palavra inteligência vem. Tá vendo? Inte é interior. Legere, ler, tá vendo? Ler por dentro. Nós não podemos ter essa capacidade. Só o homem que tem esta capacidade discriminatória, tá vendo? Dos conteúdos valorativos e desnecessários. Agora, aquilo que nós não temos como bases, por exemplo, físicas ou bases no nosso contexto, nós podemos servirmos das tecnologias para termos acesso a estes conhecimentos que estão longe de nós. Daí que eu digo, tem esse duplo valor. A desvantagem é a dependência. Você se excluir do que é teu, que é a sua capacidade de raciocinar, a capacidade de discriminar, a capacidade de censurar, a fazer a crítica, a crise, a peneiração do conhecimento e alienar-se às tecnologias. Não, olha, o telefone, eu não quero mais pensar, ainda pense por mim, tá vendo? Eu coloco, abro um livro, um PDF, o computador leia por mim, enquanto eu relaxo. Então o computador vai lendo, né? Você fica lá, então lê quantos livros? Não, li 50 livros, afinal você só ouviu leitura de 50 livros. Há uma se tendência satisfez. grande dos livros audiobook, assim se chama. Não sei se. É viável um audiobook? Sim, é viável. O aprendizado é quanto... Olha, alguma coisa. De 0 a 100, Sim. quanto seria para... Bom, estatística assim, doutora, quase que nos complica, né? Sim, só para dar aqui, saudar a Dionísia, né, por estar aí do outro lado, e a pergunta é interessante. Tem o ponto de equilíbrio, né, perguntou o engenheiro Moio, onde é que está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está no uso. Até que ponto
é útil para mim, o que não é útil, Sim, o que é essencial para mim, o que eu vou usar as TICs para quê? Um exemplo prático são os computadores. Os computadores têm capacidade de armazenamento, memória RAM, processadores, mas para que, quando eu como engenheiro tiver que adquirir um computador, né, para que fins vou usar este computador? Serei só um programador? Não, preciso de um processador muito rápido, uma boa memória RAM, preciso de placas gráficas porque vou trabalhar com imagens e preciso de uma boa placa gráfica com uma boa resolução. Então, tenho esse fim, quantos tera de memória, quantos gigas, preciso dessa informação. As IAs, quero usá-las para quê? Para o ramo da saúde, em que área? Para a minha área de investigação, tem que fazer esse equilíbrio do real ao tecnológico ou artificial. Vou à biblioteca, não, se eu tenho problemas que depois de eu estar a ler, vai cair uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, vou me distrair, então vou pegar o físico. Trabalho com físico. Aí está o ponto de equilíbrio. De que, se não encontrar isto aqui, vou buscar aqui. Então, andarmos neste caminho, achar o ponto de equilíbrio. Depois fez a outra questão de 0 a 100. Sim. A comparação do aproveitamento Também de uma leitura audiovisual. Sim, há quem tem problemas, não tem problemas de ficar muito tempo nas telas. Não tem problema de saúde, não tem um problema de visão, não tem problema. Então, isso também joga um papel fundamental. Há quem, depois de uns minutos quando dizemos na gíria, há quem chega em casa, né, o pai pega no comando, para aqui, eu é que vou assistir. Está a assistir, depois dizem, o pai dormiu, dentro de alguns minutos a televisão é que está a assistir ao pai, né? E os filhos às vezes não vão com isso, porque está cansado, está exausto, então tenho realmente tempo, onde é que estão, tenho condições para isso. Então, esses livros digitais, audiovisuais, não, realmente são bons, não são maus. Nós é que devemos saber usá-los e achar esta mediana de que não me prejudique. Se eu conseguir fazer tudo bem, isso não me prejudicar, não tem nenhum problema. Certamente é aquilo que dizia o doutor Raul, vamos, né, na sala do professor tem um mediador, que é para auxiliar, porque o aluno pode usar as TICs, eu posso usar as TICs na sala e o aluno usar as TICs. Hoje há essa possibilidade de mostrarmos ao estudante, a pessoa, aquilo. Estamos a usar esse caminho. O caminho é este, chegamos aqui, este caminho nos dá aqui, porque é aquela atualização que se quer. O professor tem que andar mediante os meios que existem tecnológicos. Outro ponto, a pergunta que nos coloca é: a inteligência artificial, os homens que desenvolvem as TICs, trabalham às vezes muito com a inclusão. O ser humano às vezes denuncia pelo que faz, se denuncia. Você vai entendendo, por exemplo, como é que alguém cria, por exemplo, o Facebook. Você vê o perfil psicopessoal de Mark Zuckerberg, vai dar conta que era alguém que precisava mesmo de amigos, tá vendo? Sentia-se carenciado, isolado, tá vendo? Então, aqui está um amigo digital. São aspectos, às vezes, psicológicos que o próprio criador apresenta, que vai fazê-lo criar aquilo. Para fazer. Necessidade. É como se fosse uma denúncia pessoal, só que depois a gente vê aquilo lá, dá dinheiro também. Ou por acidente. Joga muito com lucro, né? Ou por acidente. Não sei, você pode me dar um exemplo sobre isso. Mas, queria trazer aqui um exemplo. Em 2019, a Comissão da União Europeia sobre a Inteligência Artificial fez um documento chamado Orientações Éticas para uma IA Confiável. Quer dizer, quais são os aspectos éticos que a inteligência artificial deve obedecer para ser confiável? Uma inteligência artificial justa, tá vendo? Depois, uma inteligência transparente, uma inteligência segura com dados pessoais, tá vendo? Que proteja a identidade de cada um, tá vendo? A questão da clonagem, evitar isso. Depois tem a ver a questão da dependência e tudo mais. Assim, é preciso jogar com isso. Isso entra nesse critério. Alguém, por exemplo, cego, além da coisa, como é que chama? Braille, né? Leitura de Braille, sim. Ele podia servir-se disto. Aliás, nos telefones já vem com assistente de voz, parece. Assistente de voz. Você fala, não, ligar para o fulano, ele repete, ligar para o fulano. Clique 2 vezes. Sabe, o telefone dialoga contigo. Isso é uma forma de inclusão. Tá vendo? Agora, só que nós associamos isso à letargia, à preguiça. Malícias. Juntamos isso com a preguiça. Não quero mais ler.
Então, Se reproduz. leciona o texto e Sim, ele- você dorme, mas o que é que se passa com a leitura? Daí a importância, nós falamos muito disso, inclusive o doutor Azinildo e o doutor Pobá também frisaram sobre isso, a questão da leitura na investigação. O ter contato físico com o conteúdo é muito importante. Facilita na Quer fazer uma situação. pergunta? Tu certamente até na classe eras muito inteligente. Não precisavas de estudar para ter 19 valores, 20 valores. Acredito que cada um de nós, inclusive os internautas, tiveram esse contato. Sabe por quê? Primeiro que a nossa mente não tinha muitas preocupações. Tínhamos a mente totalmente quase vazia e estávamos num estado de latência, porque isso também é possível entender aquele desenvolvimento psicossexual que Freud apresenta, é muito importante. Depois também temos o desenvolvimento de Piaget, também muito importante para o desenvolvimento. Nós estávamos no estado de latência, não focávamos em meninas, não focávamos em jogos, se calhar, sobretudo jogos lucrativos, era mais recreios. Nós tínhamos tempo para fazer tudo. Então a mente era totalmente vazia e assimilávamos. Depois, os professores ditavam os conteúdos. Tá vendo? Fixavam a Quando você escrita, toma nota, acentuação. estás a assimilar. repetir o que o professor está a falar dentro da tua mente, chamamos de ruminar, né? Está a ruminar, o professor fala, você está a transcrever. Às vezes de noite, naquele sossego sozinho, você não consegue lembrar. reviver. Daí que mesmo sem estudando, a gente conseguia fazer a prova normalmente, mas hoje já não. Porque agora temos os fascículos. Tá vendo? Fascículo não é um conteúdo repetido, não. Você olha por uma parte. PowerPoint. Sim, Biografia. nós trabalhamos agora com isso aí, mas o contato, aquele exercício que você faz, por isso que nós falamos, é importante tomar nota. Na nossa aula de investigação científica temos falado disso. O estudante está com o livro aberto, pegar os conceitos chaves, anotar, tá vendo? Porque essa anotação já vai criando uma memória digamos, fotográfica dentro da pessoa, do próprio investigador. Mesmo que o caderno se perca, ainda tem algumas noções, porque ele já repetiu, porque a repetição é matesso de ouro. A repetição é mãe do estudante. Aliás, a educação é esse processo repetitivo quase. Você vai à faculdade, eu já aprendi na sétima, mas olha, se fosse agora, acho que teria 20 naquela prova. Tá vendo? Porque por causa desse exercício da repetição. Então são questões também que devemos ter em conta. Então daí que esses audiobooks são de facto importantes. Sobretudo às vezes naqueles momentos que a gente não pode ler um livro físico, não pode se distrair no telemóvel, mas com auriculares, a gente vai ouvindo naquela caminhada. Aliás, também funciona com os cursos de língua, a maior parte de nós anda com os áudios no carro, no telemóvel, enquanto caminha, vai ouvindo os podcasts, vai ouvindo, esse podcast pode estar disponível audiovisualmente, tá vendo? A pessoa pode ouvir além de ver só, tá a caminhar, vai ouvindo essas nossas ideias que vamos partilhando aqui nesse serão do conhecimento. Então, joga com isso agora. Dar uma estatística de 1 a 100. Eu diria inimigo, no meu está virtude, vídeo virtuoso. Vou meter se calhar 50, tá? 50 a 50. Porque é isso, o equilíbrio. O ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio, osmose. Nós temos 3 trabalhos de fazer osmose. Tá vendo? Vamos sim, porque é um gonzo, tá vendo? Antigamente as fotos não tinham dobradiças, tinham um gonzo. Os velhos conhecem. O gonzo. Tem que fazer isso, tem que manivelar. O cérebro tem que estar, eu dizia a chapota, né? O olho. Tem que manivelar, é importante. O cérebro tem que. É como. Recentemente tinha posto no meu estado. Não sejamos elegantes fisicamente, mas também psicologicamente. Porque o cérebro é um músculo. Assim como você se exercita os bíceps, ficam grandes, o cérebro também. Só que o manguito do cérebro É o conhecimento. o livro, a ciência. Tá? É o manguito do cérebro. Não, a gente não, com os halteres lá no ginásio, a trabalhar o corpo fisicamente. Porque sabe que isso é que é a valência dele. Numa discussão, nesse debate, é que essa arregaçaria já as mangas e querer lutar conosco porque chama a discutir coisa que não compreende. Então, é preciso essa abertura. Temos aqui os nossos internautas que estão do outro lado. Temos aqui o nosso Causídio Colégio fechou, cordiais cumprimentos. Frederico de Jesus diz que na verdade o debate está sendo muito interessante. E Eduardo Miúdo, médico, já cumprimenta aqui o engenheiro Abel. Ele diz que a importância da inteligência artificial nos dias que ocorrem. A inteligência artificial tem se tornado um dos tópicos mais discutidos nas últimas décadas, especialmente à medida que a tecnologia avança e se integra em diversas esferas da vida cotidiana. Nos dias em que ocorrem, a importância da IA é inegável, abrangendo setores como a saúde, educação, negócios e entretenimento, além de impactar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor.
Aproveitando o É comentário. o pensamento dele, não fez citação, é dele. Tá vendo? Aproveitando esse Não é do chat comentário. GPT. Nem do Os chat homens- Os homens GPT. ainda pensam. Vê como Já na saúde, comentário bem muito bom. houve Muito, em por acaso. 1885 que foi utilizado o primeiro robô para a cirurgia. Já foi, para a cirurgia já foi usado em 1985. Sobreviveu o paciente ou... Os fatos já. É preciso buscar esses fatos Precisamos para Porque a correlacionar as pesquisa já coisas. com tudo isso. Mas já, Senão já até a em pesquisa foi parcial. 1985, Sim, já se ok. usava robôs para auxiliar Não. na cirurgia de. Mas Não, aquelas mais debate complexas antigo. que precisava cortes precisos, Hum. que o ser humano, Exatidão. dada a sua complexidade, Sim, a sua tem, contingência. movido de muitas emoções, muitos processos cognitivos que o impedem de fazer um corte perfeito como uma máquina poderia fazer. E nos dias de hoje, Temos as cesarianas a laser, né? Para olharmos nessa, que são essas questões, deixaram muitas sequelas em várias mulheres antigamente, os pontos mal colocados, e hoje né, temos essas cirurgias a Porque laser, às vezes mas não a pode exigir técnica muita perfeição também, do homem, né? a técnica pode. também veio a facilitar. Porque, doutor, engenheiro Mboio, sim, o homem, nós homens, temos uma desconfiança de Deus. Você entender? Às vezes falo isso, não estou falando às vezes de acadêmico, mas sobretudo nas minhas vistas teológicas. Às vezes temos uma pequena desconfiança de Deus. O homem então quer assemelhar-se com Deus. Tá vendo? Tudo aquilo que Deus colocou na nossa própria perfectibilidade. Porque o homem não é um ser perfeito, mas perfectível. E o homem é co-criador. O homem continua com a obra da criação. E, aliás, é o único que Deus investiu das capacidades racionais para justamente transformar a natureza. Porque a natureza, eu dizia sempre, depois daquele terremoto de Lisboa, o homem desconfia da natureza. Aliás, Rousseau e Voltaire discutiam muito sobre isso. Se a natureza é perfeita, porque isso afirmava Rousseau, este é o melhor dos mundos possíveis. Entre todos os mundos que Deus criou, este é o melhor dos mundos possíveis em que o homem podia habitar. Então, Voltaire pergunta, onde é malo? Por que do mal? Se esse é o melhor dos mundos possíveis, essa terra, esse terremoto que ceifou tantas vidas, será que Deus é mesmo bom? Então o homem começa a desconfiar de Deus. Começa a olhar maneira de desafiar o próprio Deus. E o homem quer tornar-se Deus. Tá vendo? Inclusive essas máquinas vão querer nos dar a ideia de que são tão perfeitas que alguns já veem-nas como Deus. O que a tecnologia não apresenta, o que a ciência não afirma, é totalmente já desconfiado. Mas às vezes não, tá vendo? Há segredos que estão na própria natureza que só quem o criou conhece. E é o único que pode criar a natureza. Nós podemos criar máquinas e máquinas. O que Deus escondeu na própria inteligência, essa operação que o homem faz interiormente, só o homem tem. E só Deus pode colocar num homem. A inteligência artificial até certo ponto chega, eu chamaria de utopia. Aliás, eles fizeram muito bem dar esse nome. artificial. É artificial. Chega a ser uma utopia acreditar que as máquinas podem fazer tudo o que nós pensamos. Vamos lá na condução por inteligência artificial. É um carro. É um carro que está lá sem piloto, sem passar por uma escola de... Só colocaram lá todo o código, não sei o quê. De repente a energia acabou. Mas as rodas continuam a girar. É automático também, é mecânico também, não é só automático, também é mecânico. Né? E as rodas continuaram a girar, vai para uma ravina. Atropela a gente porque ele não está. Se calhar foi identificado que pessoa. Porque joga os paradigmas. Olha, vamos considerar só pessoas quem for branco. Tá vendo? É por isso que eu vou vos apresentar aqueles aspectos éticos da União Europeia deve exigir que os criadores de inteligência artificial devem ter em conta. Não, para mim, pessoa só quem é branco. Se ele encontra um negro, não é considerado como pessoa. Atropela. Tá vendo? Pessoa é só aquele que é racional. Se calhar pela sua leitura, vai ver que esse parece irracional. Atropela. É preciso jogar com tudo isso. Porque há questões criteriológicas e paradigmáticas que só o homem considera. O homem, repito, como eu afirmei, é o único ser que Deus deu esta capacidade de inteligência, conhecimento, racionalidade. As máquinas fazem leituras de dados colocados por quem? Todo homem. Então, quem é o homem?
E ainda continua a ser um mistério para nós mesmos. Nós somos seres humanos, mas não conseguimos dizer o que é que nós somos. Imagina uma máquina. Imagine uma máquina. Daí essas deficiências que nós próprios homens também ainda temos da nossa própria compreensão, que devemos ter em conta nas máquinas. Eu vou programar até onde chega o meu conhecimento, até onde chega a minha equipa de trabalho. Vontade. Sim, até Os onde meus chega. anseios. E às vezes dizem assim, quem dominar as tecnologias pode dominar o mundo. Sim, porque o mundo é dependente disso. É tecnodependente. Mas a tecnologia depende do homem. Né? Depende do homem, quem nós somos, não é assombroso. Falando em independência e sobre quem programa, há dias atrás eu estava a ter um debate com uma colega e um professor em relação à tecnologia. Nós ficamos a comparar o sistema do MINSA, que é o Ministério da Saúde, que faz as provas e correção de modo automático, na qual tem uma máquina, ou seja, você faz a tua própria máquina, escaneia. Tendo em conta as afirmações que você acertou ou errou, ela vai dar resultado. E se a pessoa que programou for alguém que não está de acordo, ou seja, não gosta de ti, e se for um racista, ele pode programar. Todos os indivíduos que vêm de... o conhecimento evoluiu, o que ele programou lá já está ultrapassado. Sim, todo indivíduo que vem de uma origem étnica africana reprova. Vamos supor que geralmente quando fizemos um relatório, coloco Angola Wambo. E se o programador vê que não, todo mundo que vem de Angola Wambo não entra. Nem que tiver conhecimento suficiente, você não entra, porque a pessoa que programou, ele é contra Sim, ele concebeu, é o que eu estava a dizer, os paradigmas. Até onde chega o teu conceito de verdade. Joga muito com isso também. Por isso que eu aconselho que os líderes, os responsáveis pela difusão de informação, tenham controle, os principais, ou seja, meios de comunicação. Porque, ou seja, há semanas terminaram as provas de exame e haviam colegas que usaram a IA para facilitar a sua prova. Usaram o GPT. Não, vê. Não, tipo, isso acontece. Temos que buscar no Delfim. Sim, temos que buscar no Delfim. Isso não é segredo. Tá vendo? Nós, os estudantes, os acadêmicos, estamos então em um estado de depressão e ansiedade. Porque depressão? A gente tenta estudar e vê que não consegue, então vai se refugia nas IA. E quando chega o tempo de prova, você vê que o que você estudou não aconteceu, então o telefone está no bolso, você puxa para escanear a prova e dar a resposta. Mas chega um tempo que o principal objetivo do conhecimento, ou da escola, ou do estudo de ensino, é tornar um indivíduo independente. É quando o indivíduo senta, fala com propriedade sem ter nenhuma base de dados. Esse é o objetivo. Te mandam no cambuengo, você trabalha, ou seja, você é uma máquina operacional a 100%, você não depende de uma IA para trabalhar. Ainda mais cambuengo aparece na IA. É mais ou menos isso. Olhando no que o Ambrósio diz, é importante termos noção, porque hoje, né, essa preguiça, né, que nós temos por conta das TICs, temos essa preguiça, queremos o facilitismo, as coisas rápidas. Há um certo momento, há coisas que realmente necessitamos de ser rápidos, mas nós temos que ter o PPA. Parar, pensar e agir. Todo ser humano precisa parar, pensar e agir. Um PPA na sua vida. Para todas as ações que nós queremos tê-las. Por quê? Dizia que o Ambrósio, você é a máquina quando está lá a funcionar no Cambuengo, ou seja, ou no Chorinde, numa zona difícil de acesso. Galanga, né? Você não tem o uso das TICs. E quando nós memorizamos hoje, não aprendemos. Damos a falsa sensação de que a gente aprendeu. Eu passo sempre essa informação aos meus estudantes. Quando você faz uma cábula, vai buscar uma ferramenta para te facilitar ter um resultado, você não consegue fazer uma autocrítica para saber até que ponto você conseguiu compreender esse conteúdo, até que ponto você está bom. Você não está a mentir a mim, mas a si próprio. Por quê? Amanhã é você, na realidade da vida, vai te bater com a vida. Você e o paciente. E pode te calhar que a informação que você falsificou naquele dia é o problema que você encontra num exato momento. Nós, a nível do Instituto, já tivemos que detectar. Os alunos que têm telefones smart, relógios smart, a gente proibiu, porque proíbe a entrada do telemóvel, parecendo que ele está a ver hora. Não, afinal está a ler os conteúdos, já escaneou tudo. Hoje temos, a tecnologia está tão avançada que se a gente não tiver cuidado, estamos a certificar os alunos, né? A testemunhar alunos que ele tem um 18. Na realidade, você agora lhe mete, na realidade não. Para aqueles professores rigorosos, o professor vai dizer, defenda a tua nota, vamos ainda justificar aqui, vamos num debate aberto. Não, ele está a gaguejar, está a bater de boca. No exame,
Doutora, E desculpa. é esse descontrole todo. Mas também eu pus um texto, por exemplo. Eu pus um texto de minha autoria, foi a introdução da monografia que eu estou a escrever agora. Eu pus lá o texto para extrair alguns elementos. Não, os antes, ok, tá. Eu comecei a rir, porque aquilo é de minha autoria. Aí na chat GPT não tem aquilo. Ainda Se calhar terá daqui a algum, depois de eu defender, se calhar vão publicar virtualmente. Se calhar depois disso, mas agora ainda não tem. E aquilo foi uma estupidez transmissível, também transmitida. Não foi cada um foi dando um método desse. Fez um circo. Foi passando para lá Fez depois. uma Uns cadeia. e outros que de facto quiseram, não quiseram excusar-se de pensar. Não, de facto fizeram. Durante o exame, Yeah. foi exame de ética, eu tinha um professor, o Celestino Sim, Chiquela, doutor Chiquela. professor de ética. Nós, durante as aulas, foi como um seminário. É uma aula que todo mundo fala, todo mundo participa. Sim. Nós, quando, Elaboração conjunta. certo. Nós, quando chegou a prova, nós pensamos que seria uma prova que é ler o fascículo e fazer a prova. Poxa, uma prova foi uma prova de pensamento, que nem o GPT consegue dar a resposta. dá. Por isso que o homem tem que ser obrigado a estudar, para dar a resposta no momento. De facto. Já estamos no fim, né? Já está em cima da hora. Estamos em cima da hora, estamos dando olhada pelo moderador. O tema que você nos trouxe é muito complexo, então não espere que falemos Não, esteja à vontade, vamos. Sim, mas é isto, porque nós como docentes, aqui, nossos responsáveis, sobretudo para a área científica, nossos responsáveis, eles pensam nisso tudo. A nossa escola está a pensar nisto e pensa nessas dificuldades. Inclusive, nós professores é embutido essa responsabilidade. Então, logo alguém assina um contrato com a Escola Superior Técnica de Saúde. Ele tem que ter o plano orgânico, como é que é a conduta, o código de ética dessa instituição, o que é que nós queremos, o perfil de saída dos nossos estudantes. Nós temos esta compreensão. Então, nós queremos educar os nossos estudantes, sobretudo, na autoconfiança. Não podemos nos excusar de pensar. Um homem nunca pode dizer, não vou pensar hoje. Aí você às vezes se depara... Tipo, sem interromper, diziam o seguinte: penso, logo existo. Sim, Descartes. Descartes, tá vendo? O homem só existe quando pensa. Sim. Fora disso, você é uma máquina, você é um IA. De fato. Olha, de fato. Obedece comandos. Sim, nós andamos com pendrives ambulantes, tá vendo? Ele está de fato e gravata, mas é uma pendrive. O que é que fez? Só decorou. Tá vendo? Uma pendrive. Ah, não, quer dizer, é um chouriço, né? O cara não quer mais pensar. Ele não, pega no CB, inclusive muitos anos perguntavam, mas professor, eu disse, não vou fazer perguntas diretas porque o que é a história? O livro já me oferece. Eu quero faça uma análise do pensamento histórico de fulano. O que você acha nos dias de hoje? Ainda funciona? Então, essa capacidade de interagir, de interiorizar os conhecimentos, só o homem tem. Daí que, para nós termos uma saúde mental, uma inteligência saudável, é preciso ter essa capacidade de que isso é um auxílio. Os meios tecnológicos, a inteligência artificial é um auxílio, é como uma muleta, não substitui as pernas. Tá vendo? Só nos facilita quando temos uma dificuldade na perna. Assim mesmo. Sim, então o telemóvel é um auxílio, é um cajado. Não é você, não é teu disco duro, não é extra. Memória externa, não. Nada substitui o que nós temos. Isso a qualquer momento pode pifar. Mas às vezes você carrega 7 horas só das 30 minutos. Porque a bateria não é boa. Imagina confiar nisso. Não é possível. Então anda com 10 telemóveis, com bateria externa. Não façam isso. Sim, só para referenciar que as IAs estão em todas as partes da nossa vida. Quase. Em todas as nossas atividades diárias cotidianas. Nós vamos encontrar as IAs hoje em vários equipamentos, na agricultura, na mecânica. E esses sistemas todos foram criados no sentido de levar a aceleração dos processos, a eficiência, a eficácia na resolução dos problemas por conta do dinamismo, da procura e dos resultados. Mas, mais do que olharmos ela como prejuízo, precisamos pegar sempre olhar nos dois lados. Quais são as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos reter o que é positivo e fazer o uso bom dela e ter um bom proveito desse uso racional das IAs para que nos possibilite em qualquer das ações que a gente possa ter
nos facilitam. A título de exemplo, nós tivemos agora, o ano antepassado, 2 anos atrás, né, a Feira das Escolas Técnicas Profissionais de Saúde, onde um dos rapazes na Escola Politécnica do Ambo, aqui na Cidade Baixa, onde ele fez um sapato, né, inventou um sapato com alguma tecnologia com sensor para cegos. De tal maneira que ele, ao andar, se tiver algum obstáculo, o sensor vai dar alguma vibração para lhe desviar à direita ou à esquerda. E depois esse projeto foi levado até a Feira Nacional e apareceu uma equipe alemã que interessou-se no projeto. Então, para dizer que há muita gente pensante com boas ideias e que essas ideias devem ser tiradas, né, para a inclusão social e de tal maneira resolvemos todos os problemas básicos, mas que não tragam problemas nas famílias, E, de né? facto, Nas famílias e na sociedade. Isso que depois a nossa equipa técnica vai fazer esse recorte. O Dr. Barreiro, quando ele elenca aquelas 4 dicas de um bom estudante, ele foi muito racional e elogio. Eu fiz uma captura de ecrã deste debate, destes 4 pontos que ele apresenta. Porque um dos pontos que ele apresenta é a questão de definir objetivos. Ter objetivos alcançáveis, tá vendo? O que eu pretendo alcançar em curto prazo nos meus estudos? O que eu pretendo conhecer sobre isso? Tá vendo? O que o material de apoio não nos apresenta, você vê me diz. Porque um estudante que tem objetivos acadêmicos, um estudante que tem objetivos pessoais, sobretudo o objetivo de conhecer mesmo, delineia-se, planeja o seu estudo. Então penso que se calhar vamos repassando esse podcast, ou esse recorte que o Dr. Barreiro faz, daquelas dicas que são mesmo úteis e vai auxilia-nos. Quando ele fala do ambiente de estudo, o ambiente adequado para o estudo, a iluminação, a bibliografia que nós desejamos conhecer, estar à volta de nós, o dicionário, é que já não conhece mais dicionário, nem sabe como se manuseia o dicionário. É interessante, parece que estamos a mentir, não, mas a procrastinação. Essa procrastinação não é começar pela letra A. Não sabe que tem que ir na combinação PR, depois até seguir a sequência. Há gente que não sabe manusear dicionário. Namora, mas não sabe manusear o dicionário. Tendo em conta o ambiente de estudo para proporcionar o maior aprendizado ao estudante, a STSH é um dos melhores locais para se estudar. Tudo visitem, não. As nossas turmas são compostas por simplesmente 35 alunos, onde o professor tem o domínio de todo o corpo estudantil, consegue acompanhar particularmente os estudantes e não cria aquele desgaste mental do que não é um seminário, é mesmo uma aula, porque ele dá aula a 35 estudantes. Não somos 300 numa turma, parecendo uma conferência de Berlim. 84. Passando a publicidade, ela é todas as turmas abarcam simplesmente 35. Sim, tem a vinheta. 35 estudantes. Se Aqui tiver técnica é alguma muito dúvida, eficiente. temos aqui o nosso estudante Ambrósio Miguel, que não nos faça mentir. As turmas têm simplesmente 35 alunos, uma biblioteca vasta, composta por bibliografias de ponta, autores que tiveram algum contributo significativo na área de saúde e não só. A título de exemplo, temos uma turma que é bem caso, que é por acaso um dos livros que eu já li de ponta a ponta, por acaso gostei muito, que um dos seus maiores feitos foi a separação dos gêmeos siameses. Mas se virmos o percurso, para ele ser o que é, foi de uma dedicação sem inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Só foi uma ironia. Só para a família. Só foi uma Só ironia. para a família é muito livro físico. A arte da repetição. Ler mais. Sim. Repita quantas vezes for preciso até o mesmo conhecimento estar patente na tua repetição é mãe de estudante. Já a título de conclusão, estamos mesmo acabados, diz o ditado que o que é bom dura pouco, mas voltaremos daqui a 15 dias e agradecemos pela equipe GoKima, que incansavelmente tem estado conosco para proporcionar a maior qualidade. Temos 1 minuto para transmitir aos nossos internautas.
Colega Ambrosio, a título de conclusão, tem a palavra 2 minutos. Bom, em relação à conclusão, dizer para você que é estudante, a consistência é a chave do sucesso. A consistência é a chave do sucesso. Repetição vai chegar ou seja, ao ponto mais alto da pirâmide. A consistência é a chave do sucesso. Professor Abel. Engenheiro Abel, a consistência é a base do É como sucesso. falo muito, mas já estive É filósofo, não temos saída, nós engenheiros e nós técnicos. são técnicos. Consistentes e resilientes. Realmente, primeiro agradecer o convite da Escola Superior Técnica de Saúde do AMBO e aos painelistas, aos meus colegas de painel, agradecer a audiência de todos os internautas. Estávamos aqui a falar de um tema pertinente realmente e que gera muita controvérsia na sociedade, mas acima de tudo devemos saber que separar o que realmente são TICs, o que são IAs, né? Dissemos anteriormente que as TICs, as IAs, que é a inteligência artificial, é uma parte das TICs, né? Que é a computação que tem a ver com a automação de vários programas. E a saúde mental, que é o equilíbrio, o ponto do saúde, bem-estar do ser humano, das mentes, e levar a sociedade civil, acadêmica, aos pais encarregados de educação, a todos nós, dizermos que precisamos cada vez mais estarmos ligados ao desenvolvimento, acompanhar o desenrolar do mundo das informações, e porque o mundo das TICs é um mundo muito vasto, das IAs, em que hoje você está a descansar, amanhã, quando você acordar, tem uma nova tecnologia que pode te despertar ou bater a porta e dizer que era agora. Para você agir de A a B, o caminho é este. Então, precisamos estar ligados a ela, mas sempre, conforme disse no princípio e no desenrolar do nosso programa, ter um ponto de equilíbrio para que não possamos extravasar, termos a ética no uso das ferramentas e respeitarmos os processos. Lá onde nós tivermos, vamos usar. Onde não tivermos as TICs ou as IAs, vamos ter capacidade de resolução dos problemas sem estes elementos, de referenciar que estas, aos gestores escolares, hospitalares, de várias fontes de negócio, dizer que ao implementarmos uma tecnologia, precisamos pensar que somos humanos e essas tecnologias são feitas por humanos, não descorar na totalidade, descartar o tradicional. É sempre bom andarmos com o analógico e o digital. Temos que ter as coisas aí sempre bem assentes, saber que há famílias que dependem dos empregos que nós criamos, que as instituições criam, e que essas IAs podem impactar negativamente na vida de algumas famílias. Então, antes de implementar uma tecnologia que acha que vai despedir alguém, depois vai trazer um problema social, um delinquente. Então, precisamos olhar nisso tudo, porque despedir o pai de alguém, que por conta das tecnologias, e depois o filho que dependia dele, a mulher. Então, isso trazem consigo várias consequências, mas trazem benefícios grandes às IAs. Devemos tê-las bem organizadas e bem patentes na nossa vida. Então, queremos desejar a todos uma noite agradável e continuam do outro lado até o fecho do programa, e nas próximas, se estivermos na minha escola em ação ou na Voz do Conhecimento, estaremos aqui para partilhar o conhecimento. E até já, saudações a todos, muito obrigado pela atenção dispensada. Mas é mesmo a título de conclusão. Vai pregar? De facto, muito abordamos aqui já referenciamos. Então, só mais um apelo e um conselho a todos nós, acadêmicos. Todos nós somos estudantes, tanto professores como alunos, somos todos estudantes. Então, minha recomendação é termos a autoconfiança. Nós podemos pensar, nós somos capazes de pensar. Nós podemos usar racionalmente os meios que a própria sociedade, o próprio desenvolvimento humano nos apresenta. Nós podemos ser também autodependentes, podemos não ser apenas tecnodependentes, nós podemos criar bases lógicas para a nossa própria racionalidade. Então essa é a minha recomendação a todos nós, termos a capacidade de sermos saudáveis inteligentemente,
saudáveis na nossa racionalidade, ter a capacidade de pensar, ter a capacidade de discernir, ter a capacidade criteriológica de selecionar o que é útil, o que é fútil para nós, não alienar aquilo que é nossa responsabilidade, sobretudo a responsabilidade de criar, de produzir e partilhar conhecimentos. Então agradeço a todos pela audiência, espero que o que eu disse aqui como um contributo, como um ponto de vista, que não deixa de ser vista de um ponto, sirva também para o nosso desenvolvimento, quiçá intelectual e sobretudo racional. Muito obrigado a todos pela participação. Enfim, dizem que o que é bom dura pouco e essa é a prova clara de que o ditado está certo. Voltamos daqui a 15 dias com mais um podcast da Minha Escola em Ação. Mas na próxima semana voltaremos a ter o podcast A Voz do Conhecimento, que será na quinta-feira. Então a nossa escola, a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, por semana tem sempre um podcast. A Voz do Conhecimento, outro A Minha Escola em Ação. Fique ligado, aguarde por nós. Agradecemos a equipe mais uma vez, a Golkima, por ter conduzido e transmitido aos nossos ouvintes na melhor qualidade possível. Aos interessados podem entrar em contato, eles vão até aos vossos locais de serviço e transmitir com essa toda a qualidade que vocês merecem. Mais uma vez vamos terminar, como é característico da casa, terminarmos o nosso podcast dizendo as palavras de ordem da nossa escola superior técnica de saúde, elas que estão patentes aqui no nosso logo, que é ciência, consciência e humanismo. Em um só som e uma só voz, vamos repetir. Uma só nação, claro. Vamos dizê-los todos no 3, 2, 1. Ciência, consciência e humanismo. Bem-vindos ao Ambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Ambo. Bem-vindos ao Ambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento.
No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo. Bem-vindos ao Uambo, a cidade que respira conhecimento e desenvolvimento. No coração desta cidade está a Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo, um espaço dedicado a transformar vidas e construir carreiras de sucesso. Aqui, combinamos tradição, modernidade, preparando profissionais de excelência para enfrentar os desafios do futuro. Nosso compromisso com conhecimento vai além das salas de aula. Oferecemos recursos e apoio para um aprendizado contínuo. Aqui combinamos ciência, consciência e humanismo. Venha fazer parte desta história. Venha fazer parte da Escola Superior Técnica de Saúde do Uambo.